mais uma semana que nós vamos dedicar a falar sobre filhos. Nós estamos no 4º capítulo do livro Filhos. Nós vamos falar sobre educação, sobre disciplina, sobre amor e continuando nesta sequência da família, porque a família é a base da sociedade e filhos é muito importante. A Bíblia diz que filhos são a herança do Senhor. Então, o que é que a gente faz com uma herança? A gente cuida, não é? Administra aquela herança e protege aquela herança e multiplica aquela herança. Então os nossos filhos, eles são a nossa multiplicação no mundo, eles são a nossa continuação do nosso DNA e também do DNA de Deus. Eu hoje quero falar sobre educação, rapidamente, e é um tema bem abrangente, bem longo, bem extenso. Talvez eu amanhã continue nesse tema de educação, mas eu hoje quero falar sobre algumas coisas. E olha, a mãe virtuosa, nós estamos no livro Mulher Virtuosa no Mundo Atual. A mulher virtuosa esforça-se por ser amorosa, a mãe virtuosa, por ser amorosa, afetuosa, pois é através do amor que se alcança o coração dos filhos, mesmo até os mais rebeldes. Como assim? É só amor? É, mas o amor também passa pela educação. Porque olha só, está escrito lá em Provérbios 23, 13, que diz assim: não deixe de corrigir a criança, umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Isto é uma versão da Bíblia, da linguagem dos dias de hoje. Mas é bem entendível. E tem outros lugares que a Bíblia fala que o pai que ama corrige os seus filhos. E aquele que não ama deixa ele na sua sorte, à vontade, do jeito que ele quer. E a gente sabe que quando a criança não tem limites em casa, não tem disciplina em casa, educação, exemplo, quando vai para lá para fora, para o mundo, quando começa na escola, depois nos trabalhos, nos relacionamentos, nós sabemos que muitas dessas crianças que não são educadas em casa, eles vão ter problemas na sociedade. Porque é em casa que são os primeiros passos. Em casa, eu ouvia dos meus pais, dos meus avós, dizer assim: casa de pais, escola de filhos. Então, quantas vezes a gente ouve dizer, e nós próprios falamos assim: eu aprendi assim com a minha mãe, eu aprendi assim com o meu pai, eu via eles fazerem isso, eles me falavam isso. E tem uma frase célebre que era assim: todo mundo faz, todo mundo vai. E os nossos pais, nossas mães diziam assim: mas você não é todo mundo. Então, que realmente nós, que somos filhos de Deus, que somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, a gente possa entender o que é que está escrito na sua palavra. E tem muita coisa acerca da educação dos filhos. Também diz, é certo, que nós não devemos levar os nossos filhos à ira. O que é que isso quer dizer? Que nós não devemos praticar injustiças com os nossos filhos. Por exemplo, às vezes tomar partido de um e não do outro. Quando há brigas, né, de irmãos dentro de casa, às vezes os pais tomam partido de um em detrimento do outro, e às vezes é uma injustiça. E isso vai criar ódio, raiva dentro das crianças, o sentimento de injustiça. Sabe porquê? Porque quando Deus nos dá a vida, Ele coloca dentro de nós o sentimento de justiça. E os nossos filhos, eles sentem isso, a injustiça. Então, nós como pais, quando estamos educando os nossos filhos, que a gente possa colocar amor. Amor é a chave de um bom relacionamento. Para com os nossos filhos também, amor, respeito. Mas criança tem que ser respeitada. Tem. Porque quando você respeita uma criança, você está dando exemplo de respeito, de respeitar. Então, quando as crianças olham para nós e veem que nós respeitamos tanto os outros adultos como eles próprios, as crianças, eles vão entender que esse respeito, isso é uma coisa a ser seguida, um padrão a ser seguido. Então, que nós possamos. E outra, em Provérbios 22, 6 diz assim:
Educa a criança no caminho em que deve andar e até ao fim da vida não se desviará dele. Eu dei ênfase aqui no caminho. Por quê? Muitas vezes os pais dizem assim, não, você tem que ir à igreja, não, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, você não pode mentir, você sabe, muita coisa assim. Mas eles não têm esse exemplo para dar aos filhos. E criança, eles não têm filtro. Criança, eles acham tudo o que os adultos fazem é certo. Tudo o que os adultos falam é certo. Eles ainda não têm o discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Eles vão por exemplo. Então, quando nós queremos que os nossos filhos vão no caminho, a gente tem que ir juntos, no caminho. É no caminho, não é o caminho. Ensina o caminho, não. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho. Então, que nós possamos ser homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres que não abdicam de ir à casa de Deus, porque é bíblico. E que nós possamos ser homens e mulheres pais de verdade e não de mentira, não de falsidade. Hoje em dia tudo é fake news e a gente até tira partido disso, a gente ri, a gente brinca, mas nós estamos mostrando aos nossos filhos que o falso pode ser usado e não é verdade. Que eles possam entender que a verdade, que Cristo, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que eles possam entender que a verdade acima de tudo, porque é bíblico. E que nós possamos também ser exemplo na oração, na leitura da palavra, no pedir perdão, no pedir desculpa, no pedir por favor. Nós hoje em dia vemos que as crianças, elas exigem e não pedem por favor. Elas atropelam as pessoas e uns aos outros e não pedem desculpa. E isso é culpa deles? Não, é responsabilidade nossa. Nós não fazemos e não estamos ensinando eles a fazerem. Então, na área da educação, a gente depois vai falar sobre outras áreas também na questão de filhos, mas na educação é uma coisa tão importante. Nós estamos preparando seres humanos, pessoas, para o futuro. Eles vão ser os futuros adultos, eles vão ser os futuros pais, os futuros educadores, os futuros líderes. E se eles não tiverem uma estrutura, desde o início, uma boa estrutura dentro de casa, porque a igreja, ela é um complemento na área espiritual. A escola é um complemento na área educacional, na questão de académica. Mas é em casa que se aprende a ter uma estrutura, a modelar o caráter. É em casa, pai e mãe, é em casa. Então a responsabilidade é sua. Os filhos não pediram para vir, fomos nós que decidimos ter os filhos. Então que você possa pensar nessa questão da educação como uma herança. E o Senhor quer uma herança muito bem tratada. E que nós possamos realmente fazer dos nossos filhos homens e mulheres de Deus, homens e mulheres válidos para a sociedade. Se todo mundo fizer isso, a sociedade vai ser uma coisa maravilhosa. Que foi esse o plano de Deus. Que nós, infelizmente, nós temos descurado. Hoje em dia, muito mais do que nunca, nós temos descurado a educação das nossas crianças. E a gente vê que às vezes vamos em lugares que as crianças só querem destruir tudo. As crianças não têm limites. As crianças não obedecem a ninguém. E os pais ficam o quê? Conversando, ficam nos celulares, nas redes sociais, ficam no maior descanso, paz e tranquilidade. Enquanto os seus filhos estão afrontando outras pessoas, enquanto os seus filhos estão destruindo património de outras pessoas. Isso é bonito? Não. Agora, quando a gente tem os filhos educados e vem alguém até nós e diz assim, ontem eu ouvi uma pessoa dizer para outra mãe, a sua filha é uma maravilha na sala de aula. Que bom que é ter a sua filha na nossa salinha de aula. Olha só, que coisa linda! Será que nós não gostamos de ouvir isso dos nossos filhos? Essas boas notícias dos nossos filhos sobre o caráter dos nossos filhos? É lindo! E o que é que você está fazendo por isso? Você está cuidando dessa área da educação dos seus filhos, ensiná-los desde pequeninos? Então,
fico pensando, hoje é feriado aqui nos Estados Unidos, e os que estão aqui nos Estados Unidos, que me estão ouvindo, que me vão ouvir, pensa nisso. Tira um pouquinho do seu feriado, do seu descanso e pensa, faz uma reflexão. O que é que eu estou fazendo com a educação dos meus filhos? Eles são pessoas bem-vindas ou eles são pessoas não gratas, não bem-vindas na sociedade, no meu grupo? Pensa nisso, tá bom? Fui! Deus abençoe!